Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Turminha, nós estamos praticamente na reta final desse assunto. Será a última parte, né, desse assunto que nós estamos falando sobre a questão da ditadura militar no Brasil, né? Que é um assunto, de certa forma, polêmico, né, até hoje, e que fez, de certa forma, um grande marco na história do nosso país. E diversos movimentos pelo Brasil divergem na questão de seu desenvolvimento, né? Nem todo mundo concorda com o que aconteceu na questão da ditadura militar. Alguns dizem que teve alguns benefícios, outros dizem que não, mas de modo geral foi um movimento muito complicado no Brasil. Foi porque nós tivemos vários anos de um governo totalmente ditatorial, né? De 5 comandantes que estiveram à frente do Brasil durante esse período, que foram totalmente da questão militar, certo? E quando a gente fala em regime militar, estamos falando sobre as percas dos direitos individuais, das liberdades de expressão. Então, foi um momento em que o Brasil começou a despertar um sentimento de revolta, né, durante esse período. Então, vamos lá. Nós iremos ver essa última parte do nosso assunto que se encontra na página 188 do livro didático de História, tá? Que fala sobre a resistência contra a ditadura. Nós iremos ver essa aula sobre a resistência contra a ditadura e na próxima aula nós estaremos encerrando este assunto. Ok, turminha? Então, bora lá. Veja. Vamos aí para um livro na página 188 para a gente dar uma olhada aí. Fala assim, a resistência contra a ditadura. Veja aí na tela comigo. Desde a instauração do governo ditatorial, houve resistência por parte de diversos grupos da sociedade. Preste atenção. Eram operários, camponeses, estudantes, artistas, indígenas, negros. Isso significa o quê? Isso significa que praticamente toda a sociedade, naquele tempo, se uniram contra o governo militar no Brasil. Então, foram todas as camadas sociais. Era quem? Operários, camponeses, estudantes, artistas. Então, esses grupos, de certa forma, não estavam satisfeitos com toda essa questão das percas dos direitos individuais, né? Principalmente da questão do direito de dar a sua opinião, da livre expressão, da livre escolha. Isso foi reprimido durante a ditadura militar. Lembra do que eu falei em sala de aula, né? Eu sempre falei sobre essas questões da questão da repressão dos direitos individuais. Veja. E surgem alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento estudantil. Veja na página 188, que diz assim: o movimento estudantil, representado principalmente pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, exerceu importante papel de oposição à ditadura civil-militar. No final de 64, mesmo com a proibição do governo, os estudantes mantiveram várias atividades políticas. Veja, grande parte dos movimentos que nós temos até hoje na nossa sociedade surgiram praticamente por parte dos estudantes. Se vocês verem, nos últimos, praticamente as últimas manifestações, a maioria dos grandes movimentos surgem a partir de estudantes que estão em universidades, estudantes que estão em escolas, vamos dizer assim, de grande porte, que se unem para, vamos dizer assim, para reivindicar por algum direito. Ou seja, por que nós temos essas reivindicações, esses movimentos? Porque nós estamos em um país que ele é democrático. Então, onde existir democracia, existirá movimentos sociais. Nunca esqueçam disso. Nós vivemos num país democrático. Então, esses movimentos surgiram durante a ditadura militar porque o Brasil já tinha passado por algumas democracias. E, de repente, outra vez, chega novamente a questão de um regime ditatorial no Brasil. Então, de certa forma, o Brasil nunca ficou estabilizado na questão da sua forma de governo, né, de seu sua forma de funcionar, de governar o Brasil. Então, nunca foi uma coisa consolidada, né? Mas, vamos lá. Esses movimentos foram importantes para que o Brasil tivesse uma nova visão
de resistência, de abrir mão de nossa vida praticamente por nossos direitos. Então, esses movimentos estavam dispostos a dar as suas vidas por esses direitos. Então, veja, esse próprio movimento estudantil, na página 189, vai dizer assim: um dos eventos que marcaram o movimento estudantil foi o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima, de 18 anos, que foi morto por policiais. Olha como é interessante. Então, esse movimento foi contra a polícia do regime militar. Então, a polícia não queria saber. Quem fosse contra o governo, eles seriam, de certa forma, reprimidos pela polícia. Tá? Então, quem era contra o governo, vocês já sabiam naquele tempo. Né? Nós temos diversos depoimentos de pessoas que passaram por torturas nesse regime militar, né? Não foi uma coisa fácil. Né? A própria Dilma Rousseff também passou por esse momento, tá, turma? Então, outro movimento social que nós podemos também citar nesse momento foi a questão da resistência indígena à ditadura militar. Até hoje, nós temos debates sobre a questão indígena no Brasil. Por quê? Os indígenas, eles já existiam no Brasil, mesmo antes de nós existirmos aqui, nossa sociedade hoje. Então, nós tivemos o início lá a partir da questão dos indígenas. Então, de certa forma, esse grupo ainda é muito escanteado pelas questões políticas do Brasil, não é? Então, nós temos territórios indígenas que são a todo momento invadidos, que são invadidos por empresas que querem o território para construir usinas, para construir fábricas, e estes territórios que deveriam ser valorizados pela a cultura local, pelo nosso país, estão sendo praticamente desertificados por estas empresas, tá, turma? Então, veja, a questão indígena é uma coisa muito debatida no nosso país. Tá? Nós somos um país que tem várias origens indígenas, temos origens europeias, ou seja, é uma mistura, um país que tem uma mistura de origens, né? Africanas também. Então, veja, na página 190 do livro didático, nós vamos ver justamente essa questão. Durante a ditadura, veja, a política de Estado voltou-se também para a expansão econômica do interior do Brasil. Essas medidas faziam parte do Plano de Integração Nacional do PIN, lançado pelo governo em 1970. Então, nesse momento, a própria população indígena teve que se levantar contra essas ações do governo que estava reprimindo o povo indígena, principalmente em lugares muito mais afastados do Brasil, né, que não tinha como. Acho que até a própria imprensa, nesse tempo, não divulgava as ações que o governo estava fazendo sobre os indígenas no Brasil, certo, turma? Então, tudo que nós vemos, às vezes, nós olhamos para a imprensa e tudo que vem de notícia, nós não devemos, às vezes, considerar como verdade absoluta. Temos que investigar, ver se aquela fonte de notícia é uma fonte realmente verídica. Então, vejam, a própria imprensa desse tempo, o regime militar, escondia as notícias que o povo indígena estava passando naquele tempo. Para você ver o momento de repressão que nós estávamos passando nesse momento no Brasil. Tá, turma? Então, turma, eu quero que vocês fiquem com essa parte do assunto. Nós iremos trabalhar a nossa última parte na próxima aula para encerrar de vez esse assunto, ok? Belezinha, turminha? Então, qualquer dúvida, me falem que estarei à disposição de vocês. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.